Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agrocast. Eu sou Antônio Schacker e hoje eu vou falar para vocês sobre quem é o responsável pelo lucro da fazenda. Durante muito tempo, toda vez que eu chegava numa fazenda, eu fazia a seguinte pergunta: quem é o principal responsável pelo lucro? O interessante é que tinham sempre duas respostas básicas. A primeira resposta básica, quando eu fazia essa pergunta, era: Antônio, aqui o responsável pelo lucro, acho que é todo mundo. Aqui nós somos uma família, aqui é todo mundo. E existia uma outra resposta que era assim: o responsável pelo lucro? Como assim? Eu explicava: olha, eu quero saber assim, se a gente fosse definir um responsável, quem seria o responsável pelo lucro da fazenda? Aí a pessoa pensava, e ela vinha e respondia: olha, acho que sou eu. Eu sou o dono, ou eu sou a dona, eu sou o responsável pelo lucro da fazenda. E o interessante é que esses dois tipos de resposta, quando a primeira era todo mundo responsável e a segunda, onde a pessoa atribuía a si a responsabilidade sobre o lucro da fazenda, já definia como seria o projeto dentro dessa fazenda. E por quê? Porque eu sabia que quando a fazenda não tinha um responsável pelo lucro, o trabalho ia ser muito maior. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de responsáveis. E aí quando eu chegava para o gerente e perguntava: quem é responsável pelo lucro? Ele respondia: sou eu porque eu sou gerente. Chegava para o capataz: quem é responsável pelo lucro? O capataz falava: sou eu porque eu cuido do gado. Eu tinha certeza que essa fazenda tinha uma chance muito grande de sucesso. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre quem é o responsável pelo lucro. Mas antes de falar sobre quem é o responsável pelo lucro, eu queria identificar um elemento chamado locus de controle. Locus de controle foi citado pelo Julian Rotter na década de 60 ainda, onde ele definiu que tem dois aspectos que o ser humano se relaciona com a vida, onde ele trata um aspecto de locus interior de controle ou locus exterior. O que significa locus interior ou locus exterior? Você conhece aquele tipo de gente que sempre a responsabilidade é dos outros? Até tem aquela situação, fala assim: poxa, você não anotou o recado que eu pedi para você? E ele vem e responde: mas você também não deixou a caneta? Sabe, entende esse tipo de característica onde a pessoa sempre atribui a outros a responsabilidade sobre o sucesso, sobre tudo que acontece na vida? Isso é locus de controle. Ele pode ser um locus de controle interior, que é aquele caso onde as pessoas entendem que elas provocam os resultados que colhem, que é o caso daquele pecuarista que fala o seguinte: eu sou responsável pelo lucro, ou locus exterior de controle, quando o sucesso ou insucesso da vida são determinados pelos fatores externos. Então, a primeira grande característica para que uma fazenda avance e tenha lucro é identificar que os líderes obrigatoriamente precisam trazer para si o locus de controle, ou seja, o locus de controle interior, atribuir a si a responsabilidade de sucesso da fazenda. Interessante que a gente fez um estudo em algumas propriedades onde o resultado não apareceu, as fazendas não tiveram sucesso, e a gente identificou 4 características em comum nessas fazendas que não conseguiam entregar resultado financeiro. A primeira característica em comum era uma definição que as pessoas daquela propriedade não controlam os fatores de impacto da propriedade, ou seja, aqui não dá certo porque choveu muito, aqui não deu certo porque choveu pouco, aqui não deu certo porque a gente é grande, aqui não deu certo porque a gente é pequeno. Então, tudo que acontece dentro da propriedade passa a ser atribuído a características externas e por isso que a fazenda não teve sucesso. E outra característica seguindo daquelas fazendas que não tiveram sucesso: não existe alinhamento entre as pessoas. Como sempre a responsabilidade é de outros, a gente percebe que o dono imagina uma coisa, o gerente imagina outra coisa, o encarregado imagina outra coisa, todos transferindo a responsabilidade para alguém e a fazenda acabou não acontecendo. A terceira característica em comum nessas propriedades que não entregaram resultado foi muita dificuldade de passar uma fase para outra. Ou seja, não existia confinamento, na implementação do confinamento foi muito difícil. Não existia controle, na hora de implantar o controle foi muito difícil. Como você não tem em si uma atribuição de responsabilidades, sempre é difícil você implantar coisas novas. E a quarta característica era um discurso que isso sempre funciona para os outros, mas aqui é diferente, aqui não funciona. Então, quero chamar a atenção porque muitas vezes nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência de transferir a responsabilidade. Eu até brinco que existe um filósofo que diz que a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser.
esse filósofo chamado Homer Simpson. Então a gente aí tem que evitar essa filosofia. Por outro lado, aquelas fazendas que entregaram resultado, que é o nosso tema de hoje, apresentam também 4 características em comum muito interessantes. O primeiro, já que todas as pessoas atraem para si o locus de controle, ou seja, a responsabilidade é minha, o ano começa, ou a safra começa sempre com os indicadores. O que indica sucesso esse ano? Então começa o ano já com o gol ou com o placar, né, já previsto do que vai acontecer. Então nunca se começa um ano ou algo novo sem identificar o que indica sucesso. Segunda característica, as pessoas fazem, ou melhor aqui eu chamo de pensam dentro da caixa. O que é pensar dentro da caixa? Pensar dentro da caixa é conseguir executar as coisas de uma forma sem perder muito foco, sem desviar. Tem até, hoje a gente usa muito o tema pensar fora da caixa, mas para pecuária, meus amigos, para pecuária é pensar dentro da caixa, é garantir que o animal ganhe peso, que a matriz ganhe condição corporal durante a monta. Com isso a gente faz quando você tem lotes bem apartados, qualidade de água, nutrição e folha. Então estou dando esse exemplo aqui, que o pensar dentro da caixa é executar aquilo que já se sabe que impacta no resultado final. Terceira característica nessas fazendas que ganharam, atitude de dono. As pessoas atraem para si a responsabilidade. A atitude de dono não é nada mais, nada menos que assumir responsabilidade. Então o salgador tem atitude de dono quando ele assume que quem tem que salgar esse coxo sou eu, quem tem que avaliar quanto eu vou pôr sou eu. O capataz tem atitude de dono quando ele assume a responsabilidade sobre o manejo, sobre a mortalidade e sobre todos os aspectos. O gerente tem atitude de dono quando ele identifica que ele atribui a si a contratação dos funcionários e o resultado dessa fazenda. Então essas fazendas têm atitude de dono. E a quarta característica dessas fazendas que ganharam dinheiro é a fazenda na mão, ou seja, tudo o que acontece é muito bem monitorado para identificar se está acontecendo aquilo que se queria que acontecesse. E qualquer desvio, a gente já age. Ok, pessoal? E sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, atraiam para si a responsabilidade do sucesso, que eu tenho convicção plena que a Fazenda vai avançar. Nos vemos na próxima.